dando sequência, estou mexendo no lado aqui do slide. 6. Contribuições de Kurt Lewin. Então, o Lewin, ele faz o quê? Ele vem com as suas contribuições, ele fixa ao trabalhar com a dinâmica dos fenômenos de grupo, apegando-se às dimensões concretas e existenciais, reforçando que ele é através da observação mesmo. Para ele, Lewin, ele fala que os fenômenos de grupo deveriam ser trabalhados no próprio campo psicológico, no momento que acontece, em vez de laboratórios, criando o termo pesquisação para esse procedimento. Então, eu trabalho, de uma forma geral, de uma análise, eu vou trabalhar no momento que aquela situação está acontecendo. Quando eu falo pesquisação, eu não vou trabalhar dentro de um laboratório, eu vou realmente, junto com o concreto, com o que está existindo, desenvolver a minha pesquisa e as intervenções e as ações que serão necessárias dentro daquele grupo. Lembra que eu falei em outras aulas também, que nós, às vezes, tem grupos que nós vamos ter uma ação de uma forma. Existe um outro grupo que eu estou trabalhando, que eu vou ter uma ação diferenciada, exatamente por causa disso, porque nós trabalhamos com o campus psicológico de cada grupo. Ele separou os grupos entre o psicogrupo e também o sociogrupo. Então, ele fala que o psicogrupo é o grupo de formação, é aquele grupo que eu escolho participar, tá? Ele fala que é o psicogrupo, eu escolho fazer parte daquele grupo, e ele costuma ser um grupo mais direcionado ao informal, que eu tenho as condições, eu tenho a oportunidade, a liberdade de escolher o grupo ao qual eu quero pertencer. E aí nós temos o sociogrupo já é uma forma diferente. O sociogrupo, eu tenho esse grupo formado para uma determinada tarefa. Eu atingi o objetivo desta tarefa, eu posso me desligar dele. Eu não preciso dar continuidade. Vamos dar um exemplo de cada um? O psicogrupo. O psicogrupo é vamos falar, um grupo de primos que nós temos, né? No WhatsApp, ok? Ou familiar. Todos nós normalmente temos. E aí vocês têm também um grupo no WhatsApp que ele é do grupo de sala. Então, o psicogrupo é relacionado àquele grupo do WhatsApp que eu tenho dos meus familiares. É um exemplo. E do sociogrupo? Ele é um grupo a qual eu faço parte do WhatsApp por eu fazer parte daquela determinada série da faculdade, tá? E eu posso também fazer parte de um grupo que está relacionado a apenas um grupo de estudo. Isso é considerado sociogrupo. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Sim. Ok. Sim. Tudo bem. Sim. Aí nós vamos falar de Moreno. Ele utilizou a sociometria para descobrir a estrutura íntima, real e invisível dos grupos primários. A sociometria, deixa eu ver se eu não coloquei. A sociometria, o que ela vai estudar? A sociometria é quando eu falo para vocês que nós temos, né? Até já me falar um pouquinho de teste sociométrico ali para frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho para vocês. Quando eu vou fazer a sociometria, eu tenho que descobrir a estrutura íntima, né, do grupo. O que é real, porém, e que é invisível em pequenos grupos ou nos grupos primários. A sociometria, eu posso utilizar testes sociométricos, que são aqueles testes que eu vou colocar sim, não, às vezes, ou nunca. Independe, eu vou usar pelo menos 3 desses itens eu tenho que usar. E através dele, o indivíduo, a pessoa, ela vai preencher, e após o preenchimento, eu posso fazer um fechamento individual. O porquê da escolha de cada indivíduo naquela resposta. Se eu tenho uma pergunta X, eu coloquei sim, o terapeuta ou coordenador do grupo, ele vai procurar saber, através de entrevista individualmente, o porquê da escolha daquela resposta.
E ela revela as interações e comunicações das pessoas com as quais se relaciona e mostra a dinâmica do grupo no qual ele está inserido. Então, ele consegue também entender, através da sociometria, a interação do grupo. Claudineia, eu preciso fazer esse teste sociométrico assim que inicia o grupo? Você pode fazer assim que inicia o grupo, até para você ter o conhecimento do perfil do participante. Eu chamaria isso mais de uma anamnese, o inicial, tá? O teste psicométrico, eu costumo fazer, você pode fazer uma elaboração, é de nós psicólogos, é um uso do nosso psicólogo, já tem teste psicométrico que a gente pode utilizar, e você pode identificar quais são as intervenções necessárias para um grupo. Um teste que nós falamos psicométrico, que a gente fala, é o EVENT. O EVENT, ele é considerado. Por que ele é considerado? Porque através do EVENT, é um teste, gente, desculpa, tá? É um inventário de vulnerabilidade de estresse no trabalho. Então, através desse teste, eu consigo identificar, se eu apliquei num grupo de 10 indivíduos, eu consigo identificar através da sociometria, fazendo todo, né, uma avaliação, uma análise, eu consigo fazer que esse indivíduo, que eu saber qual é o índice de estresse relacionados a esse grupo de 10 indivíduos. Claudinei, eu posso aplicar essa avaliação, essa que eu estou citando, tá? O EVENT, eu posso aplicar em 10, 15 pessoas? Você pode aplicar, fazer a avaliação dele, sim, em grupo, não tem problema, não precisa ser individual. Porém, no momento da correção, é muito importante, da análise, é muito importante, e é também interessante, para ser assertivo, né, no resultado, que a gente identifique a Claudineia está qual nível de estresse, tá? E, ao mesmo tempo, qual é o índice de estresse do grupo de uma forma geral? A Claudineia está na mediana com o grupo, ou ela está abaixo da média, ou ela está acima da média em estresse? Isso é a sociometria. Eu estou utilizando um teste sociométrico para fazer uma análise também sociométrica. Depois aí que a gente fala, né, que a gente vai após todo esse levantamento, eu vou fazer um sociograma. O que vem a ser o sociograma? Então, o sociograma, ele passa a ser um mapa dos canais de informações que nós tivemos, né? Faz a paralela, evidenciando laços de comunicação formal e informal, através da interação junto ao teste psicométrico. E a partir desse teste, eles são padronizados, eles não podem aplicar um teste na Claudineia 1 e eu aplicar na Aline outro, ou na Andresa outro, não. Uma vez que eu quero fazer essa análise sociométrica, é uma exigência, né, que ele seja padronizado para todos os participantes, para todos aqueles que vão ser avaliados. E ele pode ser constituído um perfil para cada indivíduo, né? Por exemplo, aquele grupo de 10 pessoas, de 10 participantes, eu vou aplicar um de estresse. No outro, eu posso aplicar um de atenção, que nós vamos falar do BPA, um exemplo, né? Que é uma bateria, né? Que ela avalia a atenção, se está acima da média, a média. Então, eu posso aplicar diferentes instrumentos para identificar as diferentes situações daquele grupo. Aí, eu coloquei para vocês lembrar, para visualizarem bem, o que é um teste sociométrico. Toda vez que vocês observarem, né, vocês vão lembrar de mim, tenho certeza, que vocês observarem uma planilha desta forma aqui, você vai falar o quê? Que essa planilha, ela está sendo analisada sociometricamente. Para nós psicólogos, quando vamos falar um exemplo de clínica, né? Se eu tenho 20, sou da abordagem X, e eu tenho 20 pacientes que eu atendo, eu preciso saber da assiduidade deles, ou eu preciso saber o tempo que cada um, se ultrapassa 5 minutos, quantos passam esses 5 minutos. Eu posso utilizar esta forma de tabela, né? Esta tabela, ela facilita, mas para essa tabela ela se tornar desta forma, ela foi planilhada. Eu tive que inserir dentro de uma planilha, né? Hoje já existem sistemas também para isso,
E dentro desta planilha, eu consigo identificar os gaps apresentados e as possíveis intervenções, ações para melhoria. A organização das relações vividas é uma expressão de afetividade, suas formas de colocação no grupo e das representações de cada participante que ele tem no grupo e dos outros de uma forma geral. A atividade global, o que seria essa atividade global? A participação de todos, os seus objetivos, seus programas e suas esperanças, que eu falo mais de esperança, eu gosto mais de utilizar de expectativa. Influi na forma com que os membros do grupo se apercebam entre si, se alinham ou se excluem. Então, dependendo de cada necessidade do indivíduo, dependendo da expectativa desse indivíduo, do objetivo, ele pode perceber o grupo de uma forma diferenciada do outro. No decorrer do desenvolvimento do grupo, Moreno ele é muito enfático nisso, eu posso ter o grupo de uma forma harmônica, sinérgica, onde eles acabam se tornando, né, sentindo que faz, que pertence àquele contexto do grupo. Então, quando ele sente realmente a pertença que a gente fala, é o pertencimento do grupo, com certeza, tudo aquilo que ele veio procurar, as expectativas, os seus objetivos, eles estão sendo atendidos. Uma vez que se vai se passando os encontros e aquele indivíduo, ele não consegue interagir, ele não consegue se encontrar, ele não consegue sentir pertencente do grupo, é que o grupo não está atendendo às expectativas e os objetivos dele. Mas é culpa do grupo? Não. Precisa também identificar se ele está aberto para possíveis mudanças, né? Que a gente fala da resiliência, para aquelas situações que vão acontecer, que vão emergir e que ele está realmente aberto para o enfrentamento dessas situações. Em relação aos horizontes reais do grupo e as necessidades, elas devem estar compreendidas, a confiança ou a desconfiança, a solidariedade, a estima, a indiferença e o desprezo. Eu posso estar dentro de um grupo me sentindo parte dele, mas às vezes, determinadas situações, eu posso me sentir um desprezo de um participante para mim. Cabe, como nós falamos também em outras aulas, cabe a essa coordenação desse grupo fazer o quê? Que o coordenador, ele traga a todos para que se tenha uma sinergia. Agora nós vamos falar de Fischer, que eu gosto demais dele, tá? Eu utilizo muito a teoria dele, é um discípulo de Levin. Ele desenvolveu duas teorias em psicologia social. A primeira é a comparação social. Essa comparação social é comum acontecer dentro dos grupos. Os sujeitos se autoavaliam, comparando-se a outro que consideram próximo a si, o que os leva a aproximar-se de grupos com características similares às suas. Nas atividades que eu pedi, que nós fazíamos no final de aula, que a gente falava de mentor, é exatamente isso, que eu tentava desenvolver em vocês aquela habilidade de observação, né? Que às vezes eu não preciso estar observando só ali, nas evidências, mas na interpretação do fechamento que eu vou dar após o fechamento do grupo, daquele encontro, eu posso trazer as observações na minha mente, na minha memória, e através delas fazer algumas modificações nas atividades. Então, gente, por isso que fala comparação. Eu vou me aproximar do grupo, eu vou procurar me comparar com o outro, aquele o qual eu acredito que eu tenho as mesmas características que ele. Ele acredita, ele pode ter? Pode não. Pode ser que não, mas ele se sente muito mais aberto às mudanças uma vez que ele encontre aquele grupo ou aquele indivíduo a qual ele se sente. Mas eu falo assim que não é... Ele senta mais afinidade. Eu não falo nem que ele se aproxima o jeito dele ser, mas que ele sinta mais afinidade. Ele pode não ter as mesmas características, ele pode não ter o mesmo jeitão, mas ele tem afinidade pelo outro ou até mesmo pelo grupo.
O sujeito, ele mantém, né, e aumenta, olha que legal isso aí, a sua autoestima através de um processo de comparação e diferenciação do seu grupo em relação aos outros. Por isso que o grupo ele tem que ser harmônico, ele tem que ser sinérgico, porque este grupo, ele vai fazer com que aquele indivíduo que está participando dele acabe desenvolvendo ou aprimorando a autoestima. Ele está vindo no grupo procurar se encontrar, ou até se conhecer. E o grupo sendo sinérgico, ele sendo harmônico, como o Festinger fala, ele vai facilitar isso para o indivíduo que veio à procura. E a segunda é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, são as pessoas, né, que tendem a procurar a coerência em suas crenças e percepções. Esse termo dissonância cognitiva, ele é usado para descrever as sensações de desconforto que resultam de duas crenças contraditórias. Eu peguei um exemplo, que é um dos exemplos muito utilizados quando a gente fala de dissonância cognitiva. Então, a dissonância, ela fala o quê? Eu sei, tenho conhecimento que o cigarro faz mal, ele provoca câncer, mas o fato é que eu fumo e eu não consigo parar. A dissonância, ela vai procurar justificar o porquê você não para. Por exemplo, olha, eu não posso parar de fumar, porque se eu parar de fumar, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso, não adianta. Mesmo que a gente oriente, que procure ajuda, procure terapia, um acompanhamento, eu que sou de organizacional, costumo fazer isso, eles falam, não, mas é meu jeito. Mesmo que eles saibam que o vício do cigarro, ele vai acabar desenvolvendo, pode desenvolver um câncer de pulmão, ele vai justificar que ele não pode parar. Por quê? Porque ele vem a engordar. Então, existe essa dissonância, ela existe realmente, a gente fala assim, a sensação de desconforto e que resulta dessas duas crenças contraditórias, o que é crença e o que realmente é um fato do que está acontecendo. Centrada, né, em como as pessoas tentam alcançar a consistência interna. Então, quando ela passa a justificar, ela passa justificando, ela vai procurar uma consistência interna para justificar o porquê do cigarro. O regime a gente trabalha, eu tenho uma colega que trabalha muito com a parte da obesidade, quem faz cirurgia bariátrica, em terapias, e ela fala, olha, eu tenho que trabalhar muito com a dissonância cognitiva em relação a isso, a esses pacientes, porque ele fala, olha, eu não consigo parar de comer, porque eu sou ansioso, eu preciso comer, mas ao mesmo tempo você fala assim, mas você está com colesterol alto, triglicéridos, está com problema vascular, então assim mesmo ela fala, mas eu não consigo comer, porque eu sou muito, parar de comer, porque eu sou muito ansiosa. Então se procura uma justificativa para aquele fato para aquela situação que ele sabe que faz mal. Porém, ele vai justificar, né, para que faça uma consistência interna. Em caso de relacionamento intergrupal, Festinger, ele fala que existem identidades instáveis e descontentamento com a avaliação do endogrupo, né? A dinâmica dessas relações pode projetar-se em situações de... O que vem a ser o endogrupo? O endogrupo é o grupo ao qual eu me sinto bem dentro dele. Eu me sinto pertencente dentro dele. Eu me sinto que eu posso trazer as emoções, as minhas emoções, os meus sentimentos. É um grupo ao qual eu consigo sentir falta quando eu não estou junto desse grupo. Então, nesse caso, existem identidades que são instáveis, que têm descontentamento e que ele não consegue participar do endogrupo. Ele faz parte, porém ele não consegue se sentir pertencente a ele. Ok. Aqui só vou falar para vocês um pouquinho, rapidamente, que isso não é só para vocês entenderem, na mobilidade social. Neste grupo, que eu estou no endogrupo, mas eu não me sinto pertencente a ele, eu tenho a mobilidade de trocar de grupo. Essa mobilidade é que não é um grupo fechado, ele é um grupo que você tem condições de se deslocar de um grupo a qual eu não sinto que faço parte dele, não pertenço a ele, mas eu tenho esta autonomia de querer mudar de grupo. Isso, às vezes, a gente observa em sala de aula, né?
Às vezes eu falo assim, olha, tem um grupo lá, né? Vai para aquele grupo que tem 4 pessoas. O grupo, porque ele chegou um pouquinho após, né, o início da aula, do trabalho em grupo. E aí o aluno fala assim, mas isso não pode ser de 6 pessoas? É quando eu falo para vocês assim, pode ser de 2, de 3, de 2, de 3, de 4 já não pode. Então, por quê? Porque é do ser humano, não é uma coisa negativa, não é uma situação negativa. E não, nós nem podemos usar como negativo. Porque quando eu me sinto parte do grupo, realmente eu tenho essa empatia, eu tenho essa sinergia, é com ele que eu quero ficar. Porque eu sei que o meu rendimento, né? E até mesmo, vamos dar um exemplo de sala de aula, que nós temos uma 3 horas aula, ele eu acabo ficando muito mais fácil para todo aquele processo, né? Tanto de teoria quanto da atividade. Claudineia, é errado quem fazer, não estou parte do endogrupo, não faço parte desse grupo, né? Não me sinto pertencente a ele, eu mudar? Não. Ah, ele tem dificuldades e habilidades sociais? Eu não posso afirmar isso. Ele pode não ter tido afinidade com aquele grupo. Isso não quer dizer que ele não tenha as suas habilidades sociais. E aí nós vamos falar de Kelman, e que ele fala o quê? Ele desenvolveu a teoria da influência social na interação em grupos, identificando 3 processos que influenciam a atuação do indivíduo. Olha lá. Opa! Que é a complacência. O que vem a ser a complacência? É quando o indivíduo ele adota a atitude ou a opinião de outra pessoa para quê? Para que ele seja aceito dentro desse grupo. Ele pode não compartilhar com a ideia daquele grupo ou daquele indivíduo X. Porém, se o indivíduo ele tiver um papel de líder, ele vai concordar com o grupo, com a opinião dele, apenas para que se sinta pertencente desse grupo. Então, ele fala, olha, ele adota a atitude ou a opinião que outra pessoa ou grupo tem, que ele quer se sentir aceito, ter uma reação favorável, mas ele pode também não compartilhar dessa ideia, ele não concordar. É difícil, né, quando a gente tem essa complacência, que tem esses processos de influência, de complacência, eu ter que, para ser aceito dentro de um grupo, fazer parte deste grupo, eu tenho que aceitar uma opinião ou uma atitude que eu não concordo, né, e que eu preciso para ser aceito. Isso a gente observa muito em grupos de trabalho, tá? Dentro de empresas. É comum nós encontrarmos a complacência, esse processo. Nós temos o de identificação, o segundo, que o indivíduo adota uma atitude ou opinião por identificar-se com ela ou com o grupo, incorporando. Ele se identifica com o grupo, né? Mas ele se identifica também com a opinião que o grupo tem. Ele se identifica também com a atitude que o grupo tem. Então, quando ele se identifica com o grupo, com a atitude, com as suas opiniões, ele também se identifica. Ele se identificou, ele faz parte do processo da influência de identificação. Qual é a diferença entre complacência e identificação? Alguém sabe me dizer? Então, vamos lá. A complacência, reforçando, é aquela que eu tenho que adotar uma atitude ou uma opinião para ser aceito ao grupo. A identificação, não é. A identificação, eu me identifico com o grupo, com a opinião que ele tem, com as atitudes que ele tem, então eu acabo me identificando com o grupo e faço parte dele de uma forma, né, que acaba sendo muito mais saudável para esse indivíduo. Olha, o grupo terapêutico, essa identificação, esse processo de influência de identificação é importante, tá? No grupo de trabalho não é tão importante quando a gente fala no grupo operativo, essa identificação. Seria importante? Sim, mas primordial? Não. Agora, quando existe o grupo operativo, essa identificação, ela se faz necessária para o crescimento do grupo, porque vai trabalhar muito com emoções, né? E aí nós temos a internalização, que é uma pessoa, ela adota uma atitude como sendo sua, por adequar as suas necessidades, né, a resolver um problema. Então, eu tenho a Fabiana tem uma atitude, eu gostei da atitude que ela teve em uma situação, e passam uns dias, aí eu acabo tendo quase uma situação parecida que a Fabiana teve.
Então, eu acabo internalizando aquela forma de ação da Fabiana e trazendo aquela forma de ação ou de atitude para a resolução de algum problema meu. Gente, isso é muito fácil, tá? A diferença de um e de outro. A complacência, eu não aceito, eu aceito a atitude, a opinião, porém sendo contrário a ela. Sou contrário, mas eu preciso compartilhar para ser aceito dentro do grupo. A identificação, não, eu aceito, olha, me identifiquei com a opinião, com a sinergia, com a sintonia do grupo, com a dinâmica do grupo, então eu quero fazer parte dele. Então eu me identifico com este grupo. A internalização são situações que acontecem, eu internalizo e depois eu posso utilizar para resolver algum problema meu. E Bayes, né? Ele enfatizou, ou Bells, ele enfatizou mais o grupo e menos o indivíduo. Então, ele segue um esquema de observação da interação dos elementos do grupo. Então, Bells, ele fala exatamente dessa forma. Eu vou observar o grupo e perceber como que está a interação, a sinergia deste grupo, não se preocupando com o indivíduo em si. E ele utiliza, que é a análise do processo de interação, o API, que essa análise, ele é considerado quase um teste sociométrico, que nós falamos anteriormente, né? Então, a sua principal contribuição é o esquema observacional. Caracteriza pelo processo de interação, que é essa análise, sendo utilizada como esquema para analisar o comportamento do grupo. Então, quando eu falei daquele teste sociométrico, existe essa análise de processo de interação, o API, porém, nós não podemos esquecer que nós temos os testes sociométricos que ele vem atender a essa situação também. Propicia também a comparação entre grupos satisfeitos e insatisfeitos. Deixa eu pegar o anterior. Lembra que eu falei? Eu consigo identificar o número de participantes que estão no processo de estresse. E aqueles que não estão no processo de estresse. É a mesma coisa aqui. Quando ele fala, né, do API, é para identificar como está satisfeito ou não. Nessa situação do API, eu posso desenvolver esse esquema, essa análise de processo, através de perguntas que eu posso elaborar e que venham a atender a minha necessidade de análise do grupo no momento. Pode ser satisfação e insatisfação, pode ser relacionado ao estresse, pode ser relacionado ao luto, pode. Eu vou desenvolver de acordo com a minha necessidade. Porém, aquelas perguntas, sim, não, talvez, né, ou nunca. Por que isso? Podendo ser de outras, tá? Sim, não, talvez, também pode ser. Porque vai facilitar no momento de eu fazer a análise sociométrica. As análises dos perfis podem servir tanto para retratar o equilíbrio entre os tipos, né, de atos comunicativos, da forma que eles se comunicam, se interagem, que caracterizam o grupo, de soluções de problemas. Então, ele vai dar a identificação de como existe essa interação, como caracteriza o grupo nas soluções de problemas e, automaticamente, com certeza, as intervenções necessárias para a melhoria deste grupo. Aqui vocês vão ver lá na apostila, tem vários grupos de trabalho, tem vários grupos, tá? Então eu vou citar, nós vamos falar do grupo de trabalho e grupo de terapia. O grupo de trabalho. O grupo de trabalho, o próprio nome já diz, a ênfase está na tarefa. A finalidade dele é solucionar problemas. Preocupa-se com a execução. É muito utilizado dentro de organizações. Ele já tem objetivo e metas definidos, independe do grupo que vai acontecer. Um grupo treinamento. Um exemplo é o grupo treinamento. Então, eu vou fazer um treinamento de mudança de sistema. Eu vou começar esse treinamento só baseado no pessoal de TI. Então, eles saem para fora externamente, faz o treinamento de TI, do grupo de TI. Esse departamento, ele vem dentro da empresa para fazer a multiplicação do treinamento que eles receberam. Isso é grupo de trabalho. Quando ele faz a multiplicação do que eles aprenderam do sistema, né, dentro da empresa de TI,
ele traz para dentro da sua empresa, ele vai fazer a multiplicação, é um grupo de treinamento. A forma que ele vai passar para todos que vão ter acesso e vão trabalhar com aquele sistema, aquela mudança que aconteceu, ela vai ser direcionada e a dinâmica ela é a mesma, não tem alteração. O grupo de terapia já é diferente, é ênfase no trabalho interior, com problemas de comportamento, de relacionamento, porque a pessoa age de certa maneira, então ele vai querer saber o porquê que a pessoa, que o indivíduo, ele tem determinadas atitudes, determinados comportamentos, e até as próprias inseguranças, por isso que fala que é um trabalho interior do paciente. Ele analisa a causa dos problemas íntimos que tornem a atuação do indivíduo em grupo. E, Claudiné, no grupo de terapia, eu vou trabalhar ele individualmente? Não vou trabalhar com ele individualmente. O grupo terapia, eu não trabalho, que é o grupo terapêutico, tá? Então, eu vou entender quais são os problemas íntimos que ele tem, vou procurar entender do contexto dentro do grupo, que faz com que ele não consiga se relacionar ou se envolver, ou até ter as suas habilidades sociais bem desenvolvidas, ou adequadamente desenvolvidas, né? Estudos de grupo nas empresas. Dentro de uma organização, é que eu já falei anteriormente, a divisão de trabalho basicamente responsável pela formação de grupo. Mas Kahneman, ele estabelece certos conceitos para essa análise da relação grupal dentro das organizações, que são normas e regras, né? Então, as normas e regras, elas existem, e o grupo, ele se desenvolve e espera também que todos eles façam a mesma coisa. Todos eles atendam a essas normas e a essas regras. Então, elas são treinadas, sim, mas elas podem ser alteradas dificilmente dentro de uma organização. Só que se existir uma necessidade, junto com a empresa e os indivíduos de uma forma geral. Os grupos formais são os criados pela organização formal. Podem ser permanentes ou temporários. Quem me dá um exemplo de grupo formal? Quem me dá um exemplo de grupo formal? Elcia? Um grupo de trabalho, professora? Perfeito, Elcia, um grupo de trabalho. Andresa, você ia falar. Eu falei grupo político. Perfeito, Andresa, perfeito. Já existe formação, né? E que podem ser permanentes ou temporários. Perfeito, os dois. Muito legal. Esse de treinamento que você falou também é temporário, né? De treinamento também é temporário. Ele é temporário. Existe um prazo X para você encerrar o treinamento. Perfeito. Os grupos informais é aqueles que surgem espontaneamente. Eles podem ser, esses informais, os verticais e horizontais. O que vem ser esses verticais? São alianças recíprocas, né, entre as pessoas formalmente desiguais. Então, nesses verticais, eu acabo tendo relacionamento com vários setores, vários departamentos, independente do organograma, dependente que ele é hierarquicamente. Então, ele é vertical. Quando eu falo dos horizontais, ele está mais ligado ao departamento. Então, se eu vou falar com o departamento de TI, departamento de RH, departamento departamento financeiro, eu estou falando entre departamentos. Isso está relacionado à horizontal. Quando eu falo de vertical, é quando eu vou sair do departamento de RH, vou falar com a diretoria. Aí é considerado vertical. E a partir de Michele, Minucci, pode estabelecer as seguintes classificações. Pode falar, Érica. Não consegui entender muito a diferença entre eles. Olha entre lá. o horizontal e o vertical. O vertical, eu falo assim, você sabe, Érica, que eu demoro muito para entender, porque eu tenho muita dificuldade do horizontal, menina. Toda vez que eu penso em horizontal, eu penso no sol, sabe? Está se pondo. O vertical, Érica, é como se você subisse escadinha, tá? As alianças existem, são recíprocas, têm objetivo tudo, porém, formalmente, elas são desiguais. Vamos lá. Eu, Claudineia, eu sou professora, eu sou docente, né? A Marta, vamos falar a coordenadora Marta, ela está ligada ao vertical ou ao horizontal comigo? Eu sinceramente, eu não sei.
ela é vertical, ela é considerada vertical. Ela não tá, ela não está acima de mim, não é a ela que, exemplo, ó, pra você entender vertical. Ah, é Docente, hierarquia. isso, exatamente. É que aqui eu não posso falar tanto hierarquia, entendeu? Mas é hierarquicamente, que eu já tinha citado antes. É exatamente, docente, psicologia. Quando é todos docentes, nós somos considerados horizontais. Quando eu passo para a nossa coordenadora, Letícia, já se torna vertical e assim sucessivamente. Entendeu, Érica? Agora eu já entendi. Quando está numa linha que todo mundo está no mesmo degrau, é horizontal. E quando tem, ou, por exemplo, um cargo acima, ou alguma coisa assim, que sai do horizontal, é vertical. É isso? Exatamente. Tá bom. Então, Michele e Minúcia, eles falam o quê? Pode-se estabelecer as seguintes classificações para os microgrupos. Os naturais, que são os espontâneos, né? Que são as relações afetivas, natural. Como exemplo, nós falamos família, a comunidade de nascimento. São aqueles que eles vão surgindo naturalmente, espontaneamente. E nós temos os grupos que são considerados artificiais. Então, existe uma necessidade do agrupamento desse grupo, já com objetivo pré-estabelecido também. Quando nós falamos de grupo artificial, coloquei do militar, né? Que é obrigatório. O grupo de escola também é a mesma coisa. Ele é considerado um grupo artificial. Tá? O que está falando aí? Pichon Rivière. No processo de mudança, os grupos convivem com dois medos básicos. Esses medos são normais eles acontecerem. Por quê? Porque tudo que é mudança acaba gerando uma insegurança para o indivíduo, relativos a perdas das conquistas que eles já tiveram e também aos desafios do novo, né? Do desconhecido. Então, ele tem o quê? O medo de perder o equilíbrio conseguido. Então, eu já me julgo suficiente, eu não preciso de terapia. Isso, às vezes, pode ser um receio, não digo nem medo, que é uma palavra pesada, né? De você perder o equilíbrio e, de repente, encontrar que você não estava realmente no equilíbrio que você acreditava que fosse o ideal. E tem o medo também de ser atacado a enfrentar situações novas, os receios de atacar situações novas. E em que os antigos parâmetros de ação, esses antigos parâmetros de situação, ele acaba tendo uma ação negativa, né? Porque o novo, ele não está exposto, eu não sei o que é o resultado que vai dar. E, ao mesmo tempo, os antigos eu já sei, eu tenho parâmetro até que ponto eu posso ir, mas no novo não, o novo é o desconhecido. Então, reforçando, o Pichon Rivière, ele diz que o grupo, principalmente quando ele inicia, ele tem dois medos básicos, que relativo a perdas das conquistas já adquiridas, do seu emocional, do seu equilíbrio, que acredita-se, né, o indivíduo acredita que tenha, e os desafios diante do novo, do desconhecido, fica até mais fácil. O desafio que ele vai ter diante do desconhecido, ele não sabe realmente até que ponto ele pode atingir, ou até que ponto ele pode ir para conseguir até a sua autonomia, né, em relação das suas emoções. E a característica de mudança, que ele fala que é a transitoriedade de A para B. Então, eu tenho as características de que eu vou mudar. Que os processos grupais apresentam, tem como consequência a necessidade de vencer os medos que geram resistência. Então, é uma característica, como eu já disse anteriormente, da mudança, né? Então, esses processos grupais, ele existe, mas é tão legal o trabalho em grupo. Por quê? Porque esse receio que eu estou tendo em relação à mudança, ao diferente, ele vai querer, vou sentir que dentro do grupo quase todos estão se sentindo inseguros, receosos, com medo, né? Porque são situações novas. Então, por isso que o grupo, ele normalmente se fortalece, porque ele acaba se sentindo pertencente àquele grupo, que ele percebe, que ele observa e percebe mesmo, a percepção dele, que ele não está sozinho, que as mesmas inseguranças, ou as parecidas, as seguranças mais ou menos próximas às minhas, ele tem também indivíduos dentro desse grupo. É muito legal, gente. Um dia, se vocês forem trabalhar em grupo, é que vocês vão começar estágio, alguns já fizeram estágio do social,
já identificaram isso aqui. Quem já fez estágio do social tem muito a ver com o Pichon Rivière. E que o crescimento a gente vê. Quando eu falo para vocês que eu vejo, assim, o crescimento dos alunos, quando inicia de primeira série, segunda série, terceira série, e vocês vão né, passando de série para série, quando eu pelo menos, eu entro com vocês na quarta série, já no quarto ano, né, é muito gritante, sabe? O que o grupo fez realmente, que um acabou auxiliando o outro inconscientemente do crescimento que se tem. Porque esse crescimento, eu, Claudineia, acredito que não seja só o professor. Além do próprio indivíduo, o grupo ao qual ele está fazendo parte auxilia. E aqui nós temos que apenas assim, a aprendizagem implícita no processo grupal, lembrando que Pichon Rivière é do grupo operativo, que ele trabalha com a aprendizagem, né, do grupo operativo, implícita no processo grupal, ele transformará a questão central do processo coletivo, a elaboração do medo e da resistência relacionadas às mudanças. Então, deve ter alunos do primeira série aqui, né? E é que eu falei, quando eu entrei na sala de segunda-feira, eu falo segunda, porque segunda tem muitos alunos da primeira série, e que eu vi a forma de os alunos de quarta série, terceira série, a forma que acolheram, que sentava, eu entrei na sala, tinha alunos de terceira série, quarta série, sentada com alunos de primeira série. Isso é a empatia, né? E eles acabam participando de uma forma tão assertiva, tão convincente, porque eles se sentiram aceitos pelo grupo. E a gente consegue observar isso. É um processo, realmente, quem trabalhar com grupo, ou quem já trabalhou nos estágios, é interessante. E leiam também mais sobre Pichon, porque ele vem agregar no trabalho de uma forma geral em todas as áreas, mesmo ele trabalhando com um grupo de aprendizagem. Terminamos, né? Alguma dúvida de vocês? Que vocês tenham? Não, professora, tá tudo bem. Não. Perfeito. Não. Tá tudo bem também. Olha, prestem bastante atenção nas perguntas. Eu vou desligar aqui agora o slide, coisa, e vamos parar a gravação. Ok.